1. Os céus abertos. Ana Huntrey. Para Deus, o Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, que deu a revelação, preparou o livro, e para quem nós o oferecemos em amor, louvor, e ação de graças. Em verdade vos digo, que vereis os céus abertos. João 1:51. Capítulo 1. O ataque. O som era antigo e terrível. Assustada, eu me virei para ver um ariete colossal espancando implacavelmente e movendo-se sob seu próprio poder através de uma bacia de deserto. Suas rodas de madeira eram de pelo menos 60 andares de altura e elas gemiam e bocejavam sob o peso extremo que suportavam. Blasfêmias eram esculpidas pelo espancamento de seu braço negro, no final do que era a cabeça de ferro de um bode. Embora ele se movesse lentamente, as pessoas no chão do deserto pareciam impotentemente evitar o seu caminho, elas foram esmagadas quando ele rolou sobre elas. Gritos encheram o vale deserto e ressoaram até formações rochosas distantes, enchendo a bacia do deserto com terror. Lentamente, o ariete coberto de um monte de areia e começou a pegar velocidade e foi para o outro lado. Sem fôlego pelo choque, eu forçava com minhas mãos e escalava com os pés na areia profunda do morro, a fim de chegar ao topo e ver por onde ele iria. Ele pegou uma tremenda velocidade, ao mergulhar do outro lado da colina em um vale profundo. Em seu caminho, na parte inferior do morro havia uma cidade murada. Tanto a cidade como suas paredes tinham cor de areia e pareciam estar meio afundadas, quase voltando areia de onde Public. 2. Tinham vindo. Em letras desbotadas ao lado da parede, eu podia ler: a igreja. O ariete era enorme, e a parede de adobe, argamassa e palha, da cidade não parecia forte. Com um impacto brutal, a cabeça do bode bateu e entrou através da parede. E foi arrastando casas e edifícios, perdendo muito pouco de sua velocidade. Quando rompeu a parede do lado oposto da cidade, foi diminuindo até parar, estacionando na areia. Houve um estranho silêncio. Gritos ocasionais quebravam o silêncio. Vinham de pessoas que haviam sido mutiladas ou de quem reconheceu que um ente querido seu havia sido morto. Mas mais estranho do que o silêncio foi o fato de que poucos tentaram escapar através dos escombros da parede. Poucos. Depois, lentamente, por si só, o ariete virou-se em direção à colina novamente, movendo-se em minha direção. A cabeça do bode no final do bastão estava rindo, eufórico, como se estivesse bêbado de sangue. Eu pensei que ele poderia me ver, então eu deixei o topo do morro e corri na direção oposta. Enquanto corria, eu freneticamente esquadrinhava a bacia daquele deserto à procura de um esconderijo. Eu podia ouvir as rodas enormes trabalhando enquanto levavam o ariete em direção ao topo da colina novamente. De repente um anjo começou a voar ao meu lado. Onde posso me esconder do ariete? Eu gritava enquanto corria. O ariete rola implacavelmente sobre toda a terra agora. Para o alto, disse o anjo, bem no alto, além do que podemos ver, é o único lugar seguro. Deixe-me mostrar-lhe. O escape com um aceno de mão do anjo, uma escada apareceu, tocando a terra e alcançando além da minha visão para o céu. Fui até a base das escadas e olhei para cima. Eu ainda estava ofegante por ter corrido. O anjo voou mais alto do que a base dos degraus na terra, e apontou para Public. 3. Cima, venha, o anjo gritou. O bode está chegando, e não queremos que ele veja esta escada. Vamos.
Não havia corrimões na escada estreita. A escada era clara como vidro, que pode ser escorregadio. Eu podia ouvir o rolamento do ariete, embora eu ainda estivesse ofegante. Eu comecei a correr até a escada. Mais rápido! O anjo chamava. Eu mantive meus olhos nas escadas. Em suas mãos, o anjo tinha um cordão vermelho fixado na parte inferior da escada. Eu podia ouvir o ariete se aproximando, mas o anjo puxou o cordão e trouxe o primeiro lance da escada, como aquelas escadas do sótão que podem ser abaixadas e levantadas. Depressa! O anjo pediu. Eu continuei a correr os degraus, sem fôlego. O anjo puxou a corda fina, e outro lance das escadas ficou suspenso. Continue subindo, disse o anjo, embora agora o tom de sua voz tivesse menos urgência. Com um grande esforço, eu terminei de subir as escadas e virei-me para me certificar de que realmente havia escapado. O ariete estava diretamente abaixo, rolando abaixo de nós quando o terceiro lance da escada foi puxado para cima. Você estava segura depois de subir o segundo conjunto de escada, mas para estar realmente segura, você precisava para passar o terceiro conjunto, disse ele. O ariete passou rolando, eu tentei recuperar o fôlego e me recompor. Só então olhei ao redor. Onde estou? Perguntei. Paraíso, paraíso, o anjo sorriu, enquanto amarrou um cabo segurando as escadas. Public. 4. Em um posto de ancoragem. Em um letreiro acima podia-se ler Porto do Degrau. Eu observei o parque mais bonito que eu já tinha visto. Havia suaves colinas, camas de flores delicadamente coloridas, e grama uniformemente verde como a relva das casas coloniais inglesas. Uma ciclovia atravessava essa parte do parque. Havia também piscinas tranquilas, um riacho, e árvores exuberantes que na terra teriam fornecido sombra, mas não há sombra nenhuma aqui. Uma luz suave crescente emanava de tudo. Lindo, pensei. Lindo mesmo, não é? Respondeu o anjo. Eu não parecia surpresa de que ele lia meus pensamentos. Eu me virei para olhar para ele, só então sua aparência foi clara para mim. Ele parecia ter 1,90 de altura e estar em seus 30 e poucos anos, se eu fosse contar em anos humanos. Ele tinha cabelos castanhos encaracolados e usava um roupão de corpo inteiro marrom, transparente. Debaixo do manto marrom fino, eu podia ver que ele tinha um macacão azul e branco de listras de trabalho, do tipo que se pode obter na loja de uma comunidade agrícola. O pensamento ocorreu-me de que o manto marrom que estava por cima era tão fino que provavelmente era refrescante para usar durante o trabalho. Uma corda enrolada atravessava por seu ombro e peito, dava uma volta perto de sua cintura, e voltava por suas costas e para seu ombro novamente. Ele usava um cinto branco, do qual pendia uma bolsa branca de ferramentas. Esta bolsa parecia um pouco com o cinto de ferramentas de mão usado pelos reparadores de telefone. Ele desamarrava fios de prata de sua bota marrom de cano alto, usada a trabalho, enquanto falava comigo. Sem sapatos aqui em cima, ele sorriu. Esta é uma terra santa. Eu olhei para os meus próprios pés e vi que eles também estavam descalços. Ele levantou-se, colocando as botas debaixo do braço. Você está segura aqui? O anjo continuou, tudo isso é lá embaixo. O que foi isso? Eu perguntei. Public. 5. O grande inimigo de Nosso Senhor e de sua igreja. Mas estava destruindo a igreja, exclamei.
As duas igrejas, algumas delas podem ser destruídas, as que se chamam a si mesmas de igreja, ele continuou. Elas têm uma placa dizendo que são a igreja, e muitos vivem atrás desse sinal, a placa. Mas a igreja real escapa, a verdadeira igreja está viva e pode correr mais rápido do que qualquer ariete pode rolar. Elas são desajeitadas, é verdade, mas se você é pedra morta, se você não está vivo, então é claro que é mais do que qualquer estrutura feita pelo homem pode resistir. No entanto, a igreja, real e viva de Jesus Cristo pode se esconder em cavernas, flutuar sobre a água, ou subir ao paraíso. Um membro da igreja verdadeira saberá onde a escada oculta está localizada. Essa pessoa pode pedir ajuda, e nós desceremos as escadas para que a pessoa possa escapar. A igreja verdadeira é mais ágil do que o ariete. Pedras vivas têm pés. Então, como alguém que acaba de se lembrar de suas maneiras, ele disse: você gostaria de algum aperitivo? Isso irá ajudá-la. Tudo bem, disse eu, tentando me orientar. Uma bandeja de frutas flutuou até nós. Aqui está, disse o anjo, apontando para a bandeja. Escolha uma. Cheguei a fazer uma seleção de frutas. Algumas variedades eu tinha visto na terra, e algumas eu não conhecia. Todas estavam sem mancha. Nós ambos fizemos seleções e começamos a comer. Você precisa se familiarizar com os locais das escadas ocultas, continuou ele. Existe um mapa? Eu perguntei. Não, o anjo riu. O mapa está no espírito. Seguindo sua direção, ele a direciona para as escadas ocultas. Publique. 6. Olhei para o porto do degrau. Estas escadas parecem de vidro, eu disse. Luz, o anjo respondeu. Legais elas, não é? Algumas pessoas caem destas escadas. Não se elas mantêm seus olhos em Jesus. Ele riu, mas eu não aconselharia olhar para o lado. Você pode ficar vacilante se fizer isso. Isso é que é uma fruta boa, eu exclamei. Sim, tudo é bom aqui, disse o anjo, imitando um vaqueiro. Eu ri, confusa. Ele não era nada parecido com a minha ideia de um anjo. Qual é o seu nome? Eu perguntei a ele. Azar o anjo disse, eu sou o que responde quando você pede ajuda. Existe apenas um de vocês, eu perguntei. Você quer dizer para a terra toda? Oh não, eu não poderia tomar conta de toda a terra. Estamos incumbidos de pequenos grupos cujas chamadas respondemos, mais ou menos de acordo com o estilo de vida da pessoa. Às vezes uma pessoa vai precisar de uma dupla de nós, mas geralmente nós podemos lidar com 5 pessoas. O chefe escolhe quem serão. O chefe, eu disse. Bem, o nosso chefe imediato, e não o senhor. Eu me refiro ao anjo encarregado dos auxílios. Enquanto você estiver vivendo na terra, eu sou aquele que responderá seu pedido de ajuda. Portanto, não vai escalar montanhas, ele riu. Ele me deixou fascinada. Está satisfeita com as frutas? Questionou. Sim, obrigada, eu disse. A bandeja de frutas desapareceu. A sugestão. Publique. 7. Agora, o anjo continuou: você pode voltar. O perigo passou, mas gostaria de sugerir que você tomasse o caminho para a sala do trono. Você deve estar aqui por algum motivo, mas esse conhecimento não me foi dado. Seu pai pode lhe dizer por que você veio. Meu pai. Eu disse, olhando em direção a um parque, perdida em reflexão.
Parecia inconcebível, não só que eu estivesse no paraíso, mas também que eu poderia ver o meu Pai Celestial como uma criança pode ir ver seu pai terreno. Certamente, disse ele, lendo meus pensamentos. Basta ir pelo caminho. Será que este caminho levará à sala do trono? Todos os caminhos levam a Deus aqui. Eles não são como os caminhos da terra. Olhei para o caminho como se fosse um horizonte distante muito longe de alcançar. Vá lá, ele riu. Vá ver o seu papai. Eu estarei aqui quando for o tempo de você voltar. Virei-me para analisar seu rosto. Você não quer saber por que você está aqui? Perguntou ele. Sim, eu exclamei rindo. Ele ergueu as mãos e encolheu os ombros, como se dissesse, bem. Obrigada, eu disse sinceramente. Ele sorriu para mim e falou baixinho, o Criador do Universo deseja a sua companhia. Não o deixe esperando. Eu sorri e mostrei-lhe que eu estava indo. Publique. 8. Ele me disse, estarei aqui quando for tempo de você voltar. Eu acenei para ele, demonstrando que tinha ouvido. Então, um pouco sem fôlego, eu observei a sala do trono. Capítulo 2 Castelos de areia. Para minha grande surpresa, o caminho por onde eu havia começado a andar parecia estar em movimento, como uma esteira ou uma calçada em movimento. Eu olhei para os meus pés descalços em pé naquela superfície lisa, avançando. Foi então que eu notei outro par de pés ao lado dos meus. Eu não estava viajando sozinha. Eu olhei para o rosto de um enorme anjo. Olá, disse ele formalmente. Olá, eu respondi. Ele tinha cerca de 7 metros de altura, com cabelos loiros que pareciam ter luzes nele. Talvez a luz estivesse dentro dele e brilhasse por sua cabeça, e então, por seu cabelo. Eu não saberia dizer. Seu rosto era grave com uma atitude de autoridade. Ele vestia uma longa túnica branca e com mangas largas, tinha fortes asas brancas. Quem é você? Eu continuei. Anjo de promessas, eu sou um mensageiro, o anjo respondeu. Eu podia sentir o poder que emanava dele. Que tipo de mensagens você entrega? Eu perguntei. Promessas, disse ele. Eu ajudo a entregar as fiéis promessas de Deus à humanidade. Isso é um grande trabalho, eu brinquei, eu estava esperando que ele ficasse menos formal. Muito, ele balançou a cabeça com firmeza. Publique. 9. Ele continuou formal. Então, eu pensei que os anjos não eram parecidos. Este espírito era muito sério, como um embaixador. De repente, lembrei-me que ele sabia o que eu estava pensando. Você tem entregado promessas sobre a terra? Eu perguntei em voz alta. Sim, disse ele fazendo uma pausa para ponderar suas palavras, suas. Minhas, eu exclamei. Suas, reiterou. Quando você veio para o reino, o Senhor lhe disse que você veria o céu, não foi? Sim, eu respondi vagamente, olhando para a paisagem que passava. Eu estava vasculhando minha memória. Isso foi há anos. A promessa quando eu vim para o Senhor, 20 anos antes, era uma época de milagres. Naquela época, ele me fez várias promessas relacionadas com a minha vida na terra. Apesar de eu não manter essas promessas à frente dos meus pensamentos, eu percebi que ele estava cumprindo a maioria delas diariamente. Mas essa promessa incrível, não havia sido cumprida. No início eu esperava e desejava o seu cumprimento, depois de um tempo, no entanto,
Fiquei sobrecarregada de ocupações até que realmente a tivesse esquecido. Nada aconteceu, eu continuei. Minha voz sumiu. Eu comecei a perceber que eu a tinha esquecido. No entanto, Deus não esqueceu, disse ele, e a plenitude do tempo chegou. Eu quase não o ouvi porque eu estava tentando juntar o passado com este presente. Ser ignorante dos caminhos de Deus não impede a sua atuação, disse. É claro, muita incredulidade atrapalha. Mas o que isso quer dizer? Eu perguntei, sondando seu rosto. Eu não tenho autoridade para lhe dizer. Pergunte ao seu pai. O revelador de mistérios irá revelar este mistério a você. Eu estava perdida na maravilha que isso significa, e assim, ele continuou: nosso Deus é fiel e verdadeiro, e ele te ama. Parece que em momentos de grande impacto, ou angústia, pode-se publique. 10. Pensar nas coisas mais inusitadas. De repente, eu queria saber o seu nome. Qual é seu nome? Eu perguntei. Procure por mim nas Escrituras. Seu pai quer que você cresça na confirmação da palavra escrita de tudo o que você vê e ouve. Procure meu nome, disse ele, e então ele se foi. O passeio antes que eu pudesse me adaptar a seu súbito desaparecimento, ouvi o som distinto de uma voz projetada através de um megafone, como em um passeio de ônibus: montes agradáveis, relva macia, águas tranquilas. Virei-me para ver um anjo alado habilmente acenando para pessoas mais à frente de mim no caminho esteira que se movia como se fosse uma espécie de cobrador em um carrossel. Ele também tinha um roupão branco, mas na sua cabeça havia um chapéu azul onde estava bordado guia turístico. Em torno de sua cintura havia um cinto de prata do qual pendia um trocador de moedas de prata. No entanto, nunca ouvi cobrar de alguém o preço do passeio. Sua voz era tão alta quanto de um camelô em uma feira, ele estava apontando áreas de interesse no paraíso. Todo o fluxo foi da parte de baixo do trono. Tudo procede da mesma fonte, disse ele, passando por um grupo de pessoas. Vamos parar por aqui para que vocês possam desfrutar desta área. O caminho tipo esteira parou, e as pessoas saíram em fila para apreciar a vista. O guia virou-se para responder à pergunta de alguém, então eu também desci, caminhei até um riacho, e sentei-me ali. Foi a primeira vez que eu pude ver mais de perto a flora do paraíso. A grama parecia grama, mas suas propriedades eram inegavelmente diferentes. Você pode andar sobre ela, e ela volta à sua posição anterior, quando a pressão é removida. Havia várias plantações formais de canteiros de flores perto do córrego, mas, novamente, não eram flores como conhecemos na terra. Elas eram perfeitas. Estiquei todo meu corpo até a beira da água e coloquei minha mão na corrente. Refrescante. Mas, é a água? Perguntei a mim mesma. Não, eu pensei, acredito que seja luz. Um grupo de anjos passou acima. Eles estavam voando em uma formação em V, como voa um bando de public. 11. Gansos. Quando voltei a olhar para a água, outro rosto estava olhando para a correnteza comigo. A pilha de areia lá, a voz de uma criança disse. Virei-me e me sentei para observá-la. Você está no passeio? Ela perguntou. Sim, eu respondi, olhando para ela. Ela parecia ser uma criança de cerca de 5 ou 6 anos, mas estava brilhando. Ela não tinha asas, e seus olhos pareciam mais maduros do que os anos exibidos em sua pequena estatura.
Ela usava um avental de chita claro, sobre uma muda de cor levemente curta. Seu cabelo era crespo e despenteado, como se tivesse acabado de brincar. Ela parecia uma garotinha, mas de vez em quando eu podia ver através da transparência de seus braços ou pernas e sabia que ela era um espírito. Ela era intrigante. Você acabou de começar o passeio? Ela questionou. Sim, acho que sim. Por quê? Eu perguntei. Eu queria que você viesse brincar comigo, disse ela. Brincar com você? Eu disse, incrédula. Em meu monte de areia, disse ela. Você pode vir? Só então o guia se aproximou de nós, e eu esperei. Eu estava dividida entre conhecer este espírito pequenino e continuar minha turnê. Posso ir com qual é o seu nome? Eu perguntei a ela, curvando-se para questioná-la, como pode se questionar uma criança. Clara Cristal. Posso ir com Clara Cristal por alguns minutos? Eu perguntei ao guia turístico. Ah, tudo bem, disse ele. Encontre-nos no bosque de amêndoas quando terminar. Como eu vou encontrá-lo? Eu perguntei. Clara Cristal lhe mostrará o caminho. Sim, eu mostrarei, disse ela animadamente. Venha comigo. A lição. Publique. 12. De repente, estávamos em uma linha daquela vasta costa, mas não havia mar. Parecia que a praia ainda estava lá, mas não o oceano. Na areia estavam todos os baldes vermelhos de crianças e as pás azuis. Você sempre quis construir um castelo de areia, não é? Ela perguntou. Eu ri. Bem, na verdade não, Clara Cristal. Sim, você quis, ela continuou. Pense sobre isso. Você queria construir na terra, e tudo aquilo é areia. Quando a maré vem, ele vai embora. Até mesmo as ferramentas para a construção duram por mais tempo do que um castelo de areia, pois as ferramentas são de Deus. Mas se você usá-las para construir sobre areia, em vez de construir na eternidade, o que você tem? Um desperdício de tempo. Ela encolheu os ombros. Você queria um castelo de areia. É bobagem, na verdade, não é? Acho que sim, eu disse calmamente. Eu não queria admitir, mas ela estava certa. Eu queria uma casa, queria segurança financeira e queria realizar algo para Deus, é claro, mas eu tinha visão de túnel para a vida na Terra. Eu tinha cristianizado o Evangelho do mundo e comprei um com uma embalagem particular. Foi uma coisa amarga de se ouvir, que o foco da minha vida tinha sido carnal e sem valor para Deus, e que eu não tinha acabado com isso. Você quer brincar? Continuou ela alegremente. Eu me senti um pouco mal. E pensei em mudar de assunto. Por que uma área tão grande de areia? Eu perguntei. Muitos querem construir sobre areia, por isso, nós os deixamos construir. Isso os tira de seus sistemas, você sabe. Talvez se você construir sobre areia, agora, você sinta, eu já fiz isso. Parece uma coisa boba de se fazer, disse eu friamente. Bem, sim, parece. No entanto, a construção sobre a terra é a mesma coisa, brinquedos tolos que estão esquecidos aqui, os brinquedos que nem sequer juntam poeira em um sótão, mas se desintegram e são totalmente esquecidos aqui, um desperdício do tempo precioso de Deus, disse ela muito despreocupadamente. Publique. 13. Tive o gosto de uma moeda de cobre na minha boca. Está tudo bem, se eu não brincar hoje? Eu perguntei. Ah, tudo bem, disse ela. Você quer se juntar ao passeio? Eu não sei, disse atordoada. Eu me senti como se tivesse sido atropelada por um caminhão.
Eu gosto do seu nome, Clara Cristal, eu disse acidamente. É a sua cara. Talvez um pouco de descanso, disse ela, como se não tivesse ouvido a minha observação. Agora, lembre-se de voltar a ver-nos. Nós te amamos aqui, mantenha contato. Ela levantou as pequenas mãos, e eu levantei as minhas para retribuir. Luz veio das mãos dela para as minhas mãos, uma luz que me empurrou suavemente para trás. Eu deitei no ar, como alguém que está deitado em uma maca ao ser rodado pelos corredores de um hospital. Meus braços estavam sobre meu peito, e eu flutuava para baixo como um paciente que retorna de uma cirurgia. Capítulo 3 Anjos em Formação. Um anjo começou a andar ao meu lado enquanto eu flutuava no caminho. Quem você procura? Perguntou o anjo. Eu pensei que veria meu pai na sala do trono, eu respondi. Ele está em toda parte, mas aqui não é a sala do trono. O terraço cachoeira. Eu tinha flutuado para a beira de uma piscina, e comecei a descer para descansar na grama. A piscina estava na base de uma cachoeira, alta como em um terraço. Flores de lavanda e relva cresciam penduradas nas bordas públicas. 14. Da queda. Uma fina névoa pairava sobre a piscina, causada pelo impacto da queda de água. Que lugar é esse? Eu perguntei. Um dos jardins, disse o anjo. É pacífico aqui. Por que você não descansa? Sugeriu. E então se foi. Havia algo de reconfortante no som da cachoeira, algo tranquilo, mas havia também alguém cantarolando uma melodia encantadora. O som vibrou através de mim, tocando cada parte do meu corpo. Então uma voz alta começou a cantar: há um lugar onde os viajantes repousam, e reclinam a cabeça em paz. Voltando ao ninho da águia, toda a guerra então cessará. Ó Cordeiro de Deus, o desejado de nosso coração, ó verdade na palavra, fogo eterno, ó Cordeiro de Deus, Filho escolhido de Deus, recebe-os quando sua corrida for completada. No final da canção, lentamente uma figura formou-se a partir da névoa da cachoeira. Sentei-me para assistir a esta visão incomum. E a ter a névoa, quem é você? Eu perguntei. Eu sou de Iater, a figura disse. Eu guardo essa parte do jardim. Às vezes o fluxo vai para o lado das águas tranquilas ou nos jardins perfumados. Ela sorriu. Deitei-me na grama, porque eu estava cansada e ainda me recuperando de minha experiência no monte de areia. Ela continuou após uma pausa: você deseja crescer no espírito ou no público? 15. Natural? Em espírito, acima de tudo, eu disse. Então, cultive a obediência, disse ela. O Pai te ama. Eu sei, senão você não estaria aqui. Você não teria acesso a ele, nem seria capaz de entrar nestes jardins perfumados. Conte-me sobre estes jardins, eu disse. Há muitos, cada um repleto de delícias incalculáveis. Imagino que, durante a jornada, você sempre pensa que chegou na sala do trono? Ela perguntou. Sim, eu penso. Mas o Pai quer que você veja mais de sua bela terra. A pergunta de repente, eu me sentei, olhando-a fixamente, e a ter, o que vocês fazem aqui? Nós crescemos em Deus. Além disso, eu cuido desta pequena parte do jardim. Mas nós não nos fatigamos aqui. Nós vivemos para o que você chamaria de crescimento espiritual. Então, voltando ao assunto, que ela estava falando antes de minha pergunta, ela moveu a mão em um semicírculo de largura. As áreas a visitar são sem fim e além de qualquer comparação.
Parece solitário aqui, eu disse, mas eu sei que há outros. Sim, mas seu pai está respondendo suas orações sobre crescimento e aprendizado. Ele decide como cada filho deve ser ensinado. Ela sorriu. Para você, há aulas particulares aqui. Uma a uma. Pergunte o que quiser. Eu estou tão em paz neste lugar, eu dei de ombros. Acho que é difícil pensar em coisas para perguntar. Publique. 16. Eu ouvi isso, ponderou. Eu não conseguia pensar em uma única pergunta, pois eu sentia que já sabia a resposta, mas eu perguntei: vocês têm companheiros aqui? Sim, estamos felizes. Na verdade, há muitos de nós por aí, mas só eu fui enviada exclusivamente para você, então você vê apenas a mim. Você é chamada para que ia ter? Eu perguntei. Para as flores que crescem no meio das quedas, ela sorriu, olhando para o jardim no terraço elevado. A anja clara olá, Ana, uma voz de mulher falou atrás de nós. Iater, continuou a voz, quando nos viramos para ela. Clara, Iater respondeu, ela levantou-se rapidamente para encará-la. Iater se virou para mim. Esta é Clara, que é muito amada nossa aqui. Eu me levantei também. Olá, Clara, eu disse. Ela era absolutamente a criatura mais linda que eu já tinha visto. Esta anja parecia muito feminina e tinha uma luz suave vindo da área de sua cabeça. A luz parecia se reunir em fachos luminosos que irradiavam para fora com um brilho. Ela separou seu cabelo botticeliano, vermelho dourado ao meio e fez um arranjo múltiplo que dava na nuca. Ela usava um vestido, drapeado branco semelhante aos projetos adotados por mulheres romanas antes da época de Cristo. A peça era presa na parte daquilo que seria a área do busto em um ser humano. Seus olhos eram de um azul intenso. O convite de Clara eu vim para levar Ana para o treinamento, Clara continuou. Que tipo de treinamento? Eu perguntei. Dos anjos de cura, ela sorriu. Publique. 17. Oh, eu disse suavemente, porque ela me surpreendeu ao falar de uma área que era de grande interesse para